Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 17ª sessão ordinária do dia 12 de junho de 2017 da 46ª legislatura. Solicito a primeira secretária que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Estão presentes professor Odair, professor Claudinei, Odair, Vicky, Claudinho, Bira, João, Tiãozinho, o Rui, Tite, Gerson e Cândida. Feita a verificação. Desculpa, o Moreto. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, solicito a todos os presentes que fiquem em pé para a execução do hino nacional. O sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu canhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salvação, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra morada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras de um florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais a vida, teus sonhos lindos, campos bem mais flores. Nossas bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salvação, Brasil, que o mundo eterno seja símbolo, no lava teus tempos estrelado, antigo verde louro dessa flâmula, mas do futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme, quem te adora, a própria morte, terra morada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. A seguir, solicito à senhora secretária que proceda à leitura dos documentos constante do expediente. Ofícios do expediente. Documento do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei 79 de 2017 altera a redação das alíneas B e C do artigo 3º da Lei 2.917,
de 16 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município à Hidromecânica GMEC Limitada, empresa cadastrada junto ao CNPJ sob o número 48.613.327, mil invertido 65, de acordo com o dispositivo, parágrafo 4 do artigo 17 da Lei Federal 8.666/93, no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 99 da Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista e na Lei Municipal 1173 de 2003. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Documentos do Legislativo. Projeto de Lei do Legislativo. Projeto de Lei do Legislativo 31 de 2017, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, altera a redação do artigo 286 da Lei Complementar nº 106 de 1997. Em deliberação? Em deliberação, presidente. Em deliberação, vereador Claudinho. Isso é um projeto que vem a regulamentar uma cobrança quando uma empresa é determinada a interdição dela por falta de alguma coisa e ela não respeita a interdição. Então nós estamos aumentando a punição dessas empresas para que discipline esse problema que está acontecendo no município. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei do Legislativo número 32 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, dispõe sobre a instituição da campanha municipal de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo e da outras providências. Projeto de Lei em deliberação. Subscrito vereador Rui Nova Onda, Claudinei, Odair, Vicky, Sebastião Neres, Can. Aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei do Legislativo 33 de 2017, da autoria do vereador José Eduardo Seis, institui atendimento prioritário das pessoas diagnosticadas com câncer em unidade de saúde. Em deliberação, projeto subscrito ao vereador Claudinei, Odair, Vicky, Sebastião Neres, João Anselmo, Rui Nova Onda. Aprovado a Comissão de Justiça, Finanças e Saúde. Projeto de Decretos Legislativos. Projeto de Decreto Legislativo 17 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães, concede o título de cidadão sanjoanense ao ilustríssimo senhor Eliseu Marcel Domingos. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Peço para Bira. subscrever, já que a altura não se encontra presente. Subscrito vereador Bira. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Saúde. Na ciência, a presença do vereador José Eduardo no recinto. Projeto de resolução número 13 de 2017, de autoria da mesa diretora, concede licença de 1 dia do cargo de vereador ao senhor João Batista da Costa, no dia 19 de junho de 2017, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares. Em deliberação, aprovado a comissões de Justiça e Finanças. Ofícios da Presidência. Ofício número 7 de 2017, do Presidente. Encaminhe o balancete da receita e da despesa referente ao mês de maio de 2017. Em deliberação, aprovado a Comissão de Finanças e Orçamento. Moções. Moção 50 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, moção de aplausos para o Banco Itaú, agência 8222, na cidade de São João da Boa Vista. Em deliberação, essa agência, o que tange na questão do atendimento dos aposentados. Trata com respeito, está seguindo o regimento e a legislação municipal sobre o tempo. Então, foi feito isso para mostrar para as agências que tratar com respeito os aposentados e também os seus usuários é de suma importância. Por isso foi feita essa moção. Em deliberação, sobre o vereador Rui Nova Onda, Bira, Sebastião Neres, Claudinho, Can, Moreto. Aprovado. Oficie-se.
Requerimento número 173 de 2017, de autoria dos vereadores Fernando Betti, Sebastião Neres e João Anselmo, solicita a instalação de um semáforo na rua Henrique Cabral de Vasconcelos, esquina com o posto de saúde da família Dr. Alex Aquim. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Requerimento 174 de 2017, de autoria dos vereadores Fernando Betti, Sebastião Neres e João Anselmo, solicita informações do Executivo quando será finalizada as obras da Avenida Professor Izete Corrêa Fontão, Jardim dos Ipês. Em deliberação. Subscrito vereador Rui Nova Onda, Claudinei, Odair Perinuto. Aprovado, oficiis. Subscrito 173, requerimento vereador Claudinei. Requerimento 175 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita o número da matrícula dos feirantes Antônio Vicente Grulli e Nair Fonaziero Pasquini Grulli. Em deliberação. Requerimento 175, subscrito vereador Claudinei da Mago e Odair Perinuto. Aprovado, oficiis. Requerimento número 176 de 2017, de autoria do vereador Arquivique Antoninhola, solicita informação sobre os imóveis alugados em nome da Prefeitura Municipal. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Subscrito vereador Claudinei e Rui. Requerimento 177 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha um anteprojeto de lei que autoriza a instituição do Programa Bairro Empreendedor e cria o Dia do Empreendedor no âmbito do município de São João da Boa Vista e da outras previdências. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Subscrito vereador Rui Nova Onda, Can. Odair Perinuto. Sebastião Neres. Claudinei Damago, Claudinho. Requerimento 178 de 2017, do vereador Gerson Araújo, solicita informações e estudos sobre a possibilidade de colocação de redutor de velocidade à rua José Osório dos Reis, próximo ao número 271, no bairro Jardim Tereza Cristina. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Requerimento 179 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita ao DR providências para a manutenção da estrada velha que liga São João da Boa Vista a Vargem Grande do Sul. Em deliberação. Subscrito vereador Tite, Claudinei, Odair, Claudinho, Sebastião Neres, João Anselmo, Can, Moreto. Aprovado, oficiis. Requerimento 180 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita a limpeza dos canteiros centrais da Avenida Rotary, localizado no Jardim São Jorge. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Subscrito vereadora Can, Claudinei, Sebastião Neres, Claudinho, Moreto, João Anselmo. Requerimento número 181 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo, solicita ao CETRAN a colocação de faixa de segurança para pedestres na estrada municipal que liga Santo Antônio do Jardim, próximo ao trevo de acesso ao Jardim das Amoreiras e ao Jardim Primavera. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Subscrito vereador Moreto, Claudinei, Odair, Claudinho, Sebastião Neres, Can, Rui Nova Onda. Requerimento 182 de 2017, de autoria do vereador Odair Perinuto, solicita ao CETRAN que seja colocada sinalização de carga e descarga para caminhões na rua Júlio Michelazzo, em frente ao número 426, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Subscrito vereador Claudinei, Sebastião Neres, Moreto e Can. Tite, Rui Nova Onda, João Anselmo. Requerimento 183 de 2017, de autoria do vereador Odair Perinuto, solicita informações sobre a possibilidade de manutenção de estrada, Portar Mato Alto, que dá acesso ao sítio da Caiana e sítio dos Grulli. Em deliberação. Subscrito vereador Claudinei, Claudinho, Can, Moreto, Sebastião Neres, João Anselmo. Aprovado, oficiis. Requerimento 184 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita a colocação de mão única, centro-bairro, na rua Davi de Carvalho, a partir do número 212. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, Zé Eduardo. Boa noite a todos. Essa solicitação de fazer uma mão única na rua Davi de Carvalho, a partir do número 212, já
foi feita anteriormente. É uma rua perigosa, é uma rua que está virando comércio e tem a necessidade de mão única, sim, porque os carros estão parando dos dois lados e fica estreitando o tráfego de carro nessa localidade. Então foi por isso que eu estou pedindo, e tem vários moradores que estão também solicitando essa mudança na mão única dessa rua. Em deliberação. Requerimento 184, subscrevedor Claudinho. Moreto. Aprovado, oficiência. Requerimento número 185, de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita a colocação mão única centro-bairro na rua Gil Cabral de Vasconcelos. Deliberação. Aprovado, oficiência. Subscrevedor Duracan Moreto. Odair Claudinei. Requerimento número 186, de 2017, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, solicita ao CETRAN os estudos para a sinalização de solo na entrada do Jardim Europa. Em deliberação, subscrito vereador Rui, Moreto, Claudinei, Vic, Odair Perinotos, João Anselmo. Aprovado, oficiência. Indicações. Indicação número 235, de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães, solicita melhoria na Praça Dr. Plínio de Arruda Sampaio, localizada no Jardim Nova República. Indicação 235, subscrita pelo vereador Tite. Rui, Claudinho, Odair, Claudinei, Sebastião Neres, Moreto. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 236, de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães, solicita melhoria na quadra poliesportiva localizada no núcleo habitacional Professor Cavalcante. Indicação subscrita pelo vereador Rui Nova Onda, Tite, Moreto, Claudinei, Odair Perinoto, João Anselmo, Claudinho. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 237, de 2017, de autoria do vereador Arquivique Antoninhola, solicita melhorias no espaço onde é realizada a Feira Livre no bairro de São Benedito. Indicação subscrita vereadora Moreto, Claudinei, Claudinho, Sebastião Neres, Odair Perinoto, ao prefeito municipal para os devidos fins. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereadora gostaria só de salientar que esse pedido já foi feito por mim em março. As indicações serão unificadas e reenviadas ao prefeito municipal. Indicação 238, de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a limpeza do mato existente ao lado da rua Salvador Rossi. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 239, de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a colocação de varredores de rua no bairro Jardim Recanto do Jaguari. Ao prefeito municipal para os devidos fins, indicação subscrita do vereador Tite, Moreto, Claudinei, Odair, Sebastião Neres e João Anselmo. Indicação 240, de 2017, de autoria do vereador Sebastião Neres, solicita a realização de melhorias no banheiro público localizado em frente ao cemitério municipal ou nova destinação para aquele espaço. Deliberação? Em deliberação, vereador Sebastião Neres. Então, ali tem aquele banheiro, a gente até a respeito, porque está ali parado, o pessoal jogando lixo lá dentro. Então, eu acredito que a prefeitura, o pessoal aí deveria olhar com outros olhos e derrubar aquilo lá e fazer até o próprio escritório do cemitério ser atendido ali. O que não pode é ficar ali, aquele terreno baldio, com um banheiro antigo, tudo fechado. Então, é uma maneira que a gente está olhando a cidade, né, e vendo essas coisas que estão paradas. Eu acredito que seria bom que o prefeito desse uma olhada por esse lado. Indicação 240, subscrita vereador Moreto, Claudinei, Tite, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 241, de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a cobertura da quadra de esportes do Jardim Recanto do Jaguari. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação, subscrito vereador Tite, Rui Nova Onda, Moreto, Claudinei, Odair, Sebastião Neres, João Anselmo. Indicação 242, de 2017, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano, Ira, solicita a desobstrução do bueiro entupido no final da rua Francisco Alexandre de Almeida,
para a passagem de água fluvial. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Subscrito vereador Claudinei Moreto, Odair, Sebastião Neres e João Anselmo. Indicação 243. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Bira. Não é bem o bueiro que está entupido lá, certo? É do lado da linha do trem. A rua termina ali e tem o bueiro. E o bueiro ele tem uma vazante, uma canaleta que ele sai no bueiro de baixo. E é essa canaleta que está aterrada. Então a água sai do bueiro e não está conseguindo seguir destino no bueiro de baixo. Então está ficando tipo de uma represinha, uma água parada. E é perigoso para dengue, já está com mau cheiro. Eu estive presente no local lá, está com mau cheiro. Já tem até umas arvinhas de pernilongo lá. Indicação 243 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães, solicita mudança de poste localizado na rua Mário Rossi, que fica em frente à quadra M, lote 1. Indicação subscrito vereadora Cam, Claudinei, Odair Pignoto, Moreto, Sebastião Neres. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 244 de 2017, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, solicita a instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Maestro Mourão. Ao prefeito municipal para os devidos fins, subscrito vereador Cam, Moreto, Claudinei, Odair, Vic, Sebastião Neres e João Anselmo. Indicação 245 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo, solicita ao Executivo melhorias na iluminação das vias localizadas próximas à UPA, principalmente na Praça da Concórdia. Ao prefeito municipal para os devidos fins, subscrito vereador Claudinei, Odair Perinoto, Sebastião Neres, Moreto, Can, Tite. Pela ordem, Sebastião Neres. Eu queria lembrar que essa praça ali em frente ao cemitério, que a gente até já pediu para colocar a placa, ela mudou o nome, é Romeu Furlaneto, sabe? Hoje mesmo eu fui atrás disso, então ela passou a chamar Romeu Furlaneto, não é mais Largo da Concórdia. Indicação 246 de 2017, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, solicita o asfaltamento da Avenida João Batista Merlim, entre os Jardins 1º de Maio e Rua Ratcliffe. Ao prefeito municipal para os devidos fins, subscrito vereadora Cam, Moreto, Claudinei, Odair. Indicação 247 de 2017, de autoria do vereador Odair Perinoto, solicita reparos no meio-fio e no bueiro da Rua João Valente da Cruz, no bairro Jardim Santarém. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofícios de diversos. Ofício número 107 de 2017, da Unifeob, acusa o recebimento da moção 31 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães. À disposição dos vereadores. Ofício 108 de 2017, da Câmara Municipal de Montemor, acusa o recebimento da moção 16 de 2017, de autoria do vereador Arquivique Antoniola. À disposição dos vereadores. Ofício número 109 de 2017, do Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na importância de R$ 331.374,24. À disposição dos vereadores. Ofício 110 de 2017, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, acusa o recebimento da moção 33 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 111 de 2017, da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, comunica que haverá uma visita correcional e audiência na região de São João da Boa Vista, no dia 9 de junho de 2017, no Salão Júri do Fórum da Comarca de São João da Boa Vista. À disposição dos vereadores. Ofício 112 de 2017, da Unifai, encaminha os balancetes da despesa e receita referentes ao mês de maio de 2017. À disposição dos vereadores. Ofício 113 de 2017, da Unifai, encaminha resposta ao requerimento 115 de 2017, de autoria do vereador Leonildes Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Ofício 114 de 2017, da Unifai, encaminha resposta aos requerimentos números 113 e 114 de 2017, de autoria do vereador Leonildes Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Convites. Convite 20 de 2017.
da Diocese de São João da Boa Vista. Convite para participar da celebração da festa de Corpus Christi, a realizar-se no dia 15 de junho, às 9 horas, na Praça do Santuário. À disposição dos vereadores. Esgotando os documentos constantes do expediente dessa sessão, estando presente na casa o ilustríssimo senhor Dr. Benedito Carlos Rocha Vistim, diretor da DRS 14, atendendo a solicitação desta casa, com o objetivo de prestar esclarecimento, colocando a par o Legislativo Municipal sobre as reais condições que se encontra a nossa Santa Casa. Você continua. Não, desculpa. Tranquilo, faz parte do contexto. Vou suspender os trabalhos pelo tempo necessário para que a casa possa ouvir a explanação dos mesmos. Os trabalhos estão suspensos. Doutor Benedito, o senhor pode fazer presente? Muito obrigado, seja bem-vindo. Isso. Pode querer. Doutor, seja bem-vindo à Câmara Municipal, que nós possamos ter uma noite produtiva e esclarecer todas as perguntas e dúvidas dos vereadores. Primeiramente, deixo a palavra com o senhor. Eu queria agradecer o convite. Acho que é uma forma da gente poder trabalhar e buscar algum esclarecimento e, principalmente, buscar encontrar soluções, né, para a situação crítica em que vive a nossa Santa Casa e, principalmente, em termos de garantia da assistência à nossa população. Então, eu estou à disposição para aquilo que eu puder responder, logicamente que sobre a questão da situação real total da Santa Casa, quem pode falar é a administração. A gente pode falar sobre as questões que envolvem o sistema público e a relação com a Santa Casa. Isso acho que aprende a esclarecer bastante coisa. Para a gente poder organizar, o vereador pede pela ordem, assim eu vou deliberando para cada vereador. Pela ordem? Pela ordem, vereadora Cá. Boa noite, doutor Benedito. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de saber se o senhor poderia fazer um panorama de como se funciona a regionalização. Bom, é uma questão que se discute muito e que o pessoal muitas vezes acaba esquecendo do histórico da história. A Santa Casa de São João sempre teve atendimento regional. No final da década de 70, a década de 80, ela atendia pelo Fundo Rural, que dava em torno de 40 cidades da região. Chegava a Porto Ferreira. Também, no final da década de 80, década de 90, tinha o posto do INAMPS, que também as internações eram feitas aqui, e eram várias cidades da região. O que se coloca aí como questão de regionalização, hoje ela tem base legal e não tem, ou nós adotamos a situação de ser regional, ou você passa a ser um hospital municipal. A portaria do Ministério da Saúde 399 e a portaria também do Ministério da Saúde 699, que trata do Pacto pela Saúde, elas colocam o seguinte: tem na regionalização um de seus eixos estruturantes, devendo orientar a descentralização das ações, dos serviços de saúde e processo de negociação e pactuação entre os gestores. As bases legais dessas portarias, então, na Constituição Federal de 88, na Lei 8080 de 90, nas duas portarias citadas, que são de 2006, na deliberação CIB número 153 de 2007, deliberação CIB é o Conselho de Intergestores Bipartite, é formado pelo representante da Secretaria de Estado de Saúde e os representantes dos secretários municipais. A portaria do DRS 14, número 13 de 2007,
que cria dentro dessas leis as regiões de saúde dentro do DRS 14, que são as regiões da Mantiqueira, composta por 8 municípios, região do Rio Pardo, também composta por 8 municípios, e a região da Mogiana, da Baixa Mogiana, composta por 4 municípios. Deliberação CIB 36 de 2011, que cria as redes regionais de assistência à saúde, que é uma ampliação das regiões de saúde nossas. As redes regionais de saúde envolve, no nosso caso, a RAS 15, que a gente chama, envolve as 3 regiões de saúde do DRS 14, a região do Circuito das Águas de Campinas e a região oeste de Campinas, que inclui inclusive a cidade de Campinas. Essas redes de saúde são 63 no estado. Nós temos 3, né? E as RAS são 17. A resolução do secretário de Saúde 117 de 2011, que cria o Conselho Gestor de Redes, e o decreto 7508 de 28/6 de 2011, né? Esse decreto, por incrível que pareça, é o decreto que regulamenta a Lei 8080 de 90. Quer dizer, a regulamentação da lei do SUS foi feita 21 anos depois da existência do SUS. Certo? Então, são esses toda a lei que considera a questão da regionalização. Considerando que a regionalização é norteada pelos princípios da integralidade, ações de saúde dirigidas a indivíduos e ações coletivas, articulação dos níveis de atenção à saúde e ações de promoção à saúde e equidade no acesso com economia de escala. Também, para que você possa ser uma rede de saúde, todas essas legislações falam que você tem que ter a integralidade da ação na atenção básica. Então, a garantia da integralidade da ação na atenção básica, a integralidade da ação na média complexidade e integralidade em parte da alta complexidade. No nosso caso, a alta complexidade é voltada na questão da TRS, que era que fazia parte, e da rede e das UTIs. As outras, alta complexidade, ortopedia, neuro e tal, podem não ser parte da rede, ela pode estar em outro local. Também, nessas questões da rede, foram colocados que o limite da rede é no mínimo 1 milhão de pessoas, nós temos 700 e pouco, então por isso que precisamos ser unidos com outra, e o máximo de 3,5 milhões. Por isso que a rede de Campinas ficou dividida em duas. Uma parte está junto com a gente e uma parte ficou a RAS 16, que pega o restante da rede da DRS7 de Campinas, que não está ligada com a gente, que é a região de Bragança e a região de Jundiaí. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Benedito Odito, meu velho amigo, arqueiro do rei do passado. Poxa, fazia muito gol lá para você, tomar uns gols lá. Bom, Odito, eu gostaria, primeiramente, de dizer que eu sou bem bairrista e sempre lutei pelos interesses da minha cidade. Primeira coisa, o interesse da minha cidade. E eu estou vendo que essa regionalização prejudicou demais os atendimentos do povo de São João da Boa Vista. Porque nós temos aí algumas cidades que hoje são atendidas pela Santa Casa e não contribuem com nada para a Santa Casa. Quando eu falo que não contribui com nada, não contribui também politicamente. Não se busca recursos, porque temos vereadores, tem prefeitos, né,
que a gente luta para trazer verba para São João, para a Santa Casa, que é uma instituição filantrópica, que nós temos aqui, por exemplo, que foi conseguida uma verba agora pelo presidente, pelo Gerson, através do Cabeça, para trazer. Quer dizer, então não vejo uma ação dos prefeitos da região que são atendidos por São João para poder contribuir também com essa parte para São João da Boa Vista. E com isso, eu sinceramente, eu nunca vi um atendimento tão ruim como está tendo hoje na Santa Casa de São João da Boa Vista. Tem um abandono total, falta de recursos, isso também acontece em outra Santa Casa. É sabido disso, eu tenho conhecimento também, mas eu acho que tinha que ter uma ação mais concreta nos prefeitos da região, nos políticos, vereadores, de uma forma de trazer uma contribuição maior para a Santa Casa local. Já que ela atende regionalizada, já que é regional, atende essas outras cidades, porque se você for hoje na UTI aí da Santa Casa, eu não sei, me parece que deve ter 10 leitos na UTI da Santa Casa, eu te garanto que deve ter 8 que é da região. E às vezes a pessoa atender uma pessoa de São João, não tem leito para isso. Como que a gente poderia realmente, Edito, a gente resolver essa situação para melhorar o atendimento do povo de São João? Bom, algumas coisas precisam ser colocadas. Há cerca de 15 dias nós estivemos em São Paulo, despachando com o secretário de Estado, em que estavam alguns municípios da região, entre eles o prefeito de Aguaí. O único pedido do prefeito de Aguaí foi para que o governo do Estado pagasse os meses em que a Santa Casa ficou sem o convênio para a Santa Casa por falta de documento. E, realmente, o secretário ficou de passar esse dinheiro, como não tem jeito de passar para trás, uma vez que não havia o convênio, deve pagar agora no segundo semestre. Então, eles buscam, sim, apoio. Também, a antecipação do ano passado foi o prefeito de Aguaí, naquela época ainda eleito, não era empossado, também conseguiu a liberação dessa verba. Eu não trouxe, mas se quem quiser eu posso depois fornecer. Eu fiz um levantamento de 2005 para cá, de todo o dinheiro da secretaria que veio para a região. 12,5% desse dinheiro veio para a Santa Casa de São João. Se você pegar que eu tenho 20 municípios, você vai ver que, e tem a prefeitura também, né? Então 12,5% veio para a Santa Casa. É em torno de 300 e poucos mil reais, certo? Esses 12,5% representam 40 milhões de reais que veio para a Santa Casa de São João através da secretaria, nesse período de 2005 para cá. Então, há uma busca, sim, dos prefeitos e de alguns nesse sentido. A situação que vive hoje é que todos os municípios estão com dificuldades. E a gente tem essa dificuldade também com eles. Na questão também, eu acho que tem que ser trabalhado condições políticas para que isso aconteça. Tá? Não basta só reclamar ou criticar ou questionar isso daí se realmente a gente não movimentar ou buscar essa situação. Então, sempre que possível, e também, né, nas questões de busca regional. Eles têm interesse porque eles precisam melhorar o próprio atendimento deles. Se é barrista, eu brigo primeiro pela minha rua, depois eu vou ampliando até brigar pela região. Também, há cerca de um mês atrás, o Vanderlei, prefeito, esteve em Brasília e estava acompanhado de outros prefeitos da região, e uma das coisas que eles foram buscar, tanto que o prefeito de Aguaí, o prefeito de Mogi e o próprio Vanderlei levaram a documentação solicitada para a gente lá na secretaria para pedir a ampliação e a verificação do teto da oncologia, que é um teto que está realmente defasado. Certo? Então, eles têm.
As verbas repassadas pela Secretaria levam sempre em questão o grau de invasão, tá? Então, o próprio Pro Santa Casa que foi criado, qual que era uma das condições básicas? Não ser um hospital com atendimento local, ter no mínimo 30 leitos, certo? E ter pelo menos 10% de invasão. Ou seja, 10% das internações dele tinha que vir de fora da região. Quando isso foi passado, São João não tinha 10. Nós precisamos separar a prata da população de São João, porque normalmente quando você faz a conta, como a prata nunca teve hospital, ela já entra na população direta de São João. A artimanha, nós fizemos a separação e mandamos para São Paulo. São Paulo não falou nada, entrou, deu 9,9. Senão, se a prata, se eles falam, não, a prata já dava 7 e pouco. Então, a prata, nós fizemos, deu os 10% que veio esse dinheiro. Você tem uma ideia, Mogi Guaçu tinha uma invasão nessa época já de 13%. Uma outra coisa que chama atenção, se a gente pegar, a invasão de São João em 2000 era de um percentual de 7 e pouco por cento, quando eu falo para vocês que nós pusemos uma prata separada para fazer as contas. Em termos financeiros, a entrada era de 7,75, ou seja, 0,4% a mais. Agora, em 2016, a invasão foi de 31%, porque a Guaí cresceu bastante. Nós saímos de 7.017 internações ano na Santa Casa, em 2000, para 4.963 internações ano na Santa Casa em 2016. Então, não é falta de leito ou falta de coisas que leva a Santa Casa às vezes não ter vaga. A invasão nesse ponto foi 31% e o financeiro foi de 36,5%, ou seja, entrou mais dinheiro do que entrou paciente. Para falar nisso sentido ainda, se a gente pegar a evasão, quer dizer, os pacientes que saíram daqui, então, saíram 660 em 2000, certo? O que representa 9,2% e um valor financeiro de 22% do dinheiro gasto com o munícipe nosso. Tá? Agora, em 2016, saíram 849 pacientes. Evasão de 19%, 20%, e financeiramente 46,8% do dinheiro. Ou seja, o que sai nosso é muito mais caro do que o que fica aqui. Mas, se a gente resolver que não vai atender regional, o que nós vamos fazer com os nossos doentes? Porque você está separado do resto. Então, a gente precisa tomar cuidado e ver com isso. Aproveitando a questão da UTI. No meio do ano passado, eu fui depor na delegacia, que teve uma denúncia da administração da Santa Casa de São João da Boa Vista, em que o Estado tinha abandonado o paciente lá. Era um doente acidentado, de Casa Branca, que sofreu acidente na Várzea, veio para cá, certo? Fez tomografia, não sei o que, fez trauma, e foi operado e ficou na UTI. Aí queriam que transferisse um doente sedado, comatoso, com dreno na cabeça. Não tem jeito, esse doente não transfere um outro doente, esse não tem. Enquanto estavam conversando no DRS para ver isso, fizeram a denúncia. 2 meses depois eu descobri que eu fui chamado para depor. A resposta minha para o delegado foi simples. Doutor, nós não abandonamos o doente. Nós temos 8 leitos credenciados pelo SUS e tinha 5 doentes na UTI naquele dia. Os outros 5 doentes os outros 5 leitos estavam ocupados? Estavam. Certo? Tudo bem, tinha 10 pacientes lá. Mas 5 eram não SUS. Então, na realidade,
Nessa situação, a Santa Casa também tem mais um problema da questão administrativa. A rede de urgência e emergência possibilitou que você cadastrasse 70% dos teus pacientes, dos teus leitos de UTI, com leitos da RUI, da rede de urgência e emergência. E com isso você passaria a ter um ganho em torno de 3 vezes o valor inicial do leito. A Santa Casa de São João optou por só credenciar 3 leitos. Então ela perde por ano R$401 mil só por credenciar os leitos. Ninguém vai lá, e eu não saberia que tinha os 5 doentes não SUS lá internados, se eu não tivesse que responder uma denúncia ou uma coisa. E nós faz tempo que vemos lutando e falando para a Santa Casa credenciar os 10 leitos, porque ela atende 10 pacientes. Então, só que aí que acontece, quando entra na curva de corte, a quantidade de diária extrapola o número de leitos que ela tem credenciado e você tem corte. Se ela tivesse os 10 leitos credenciados, não teria corte nenhum. Está com 5 leitos hoje credenciados pela RUI, porque essa da casa pediu 3. Como a gente conseguiu, depois de muita luta, que eles pedissem pelo menos o credenciamento mais 2, já saiu a habilitação dos mais 2, já saiu credenciado pela RUI. Se tivesse saído pelo credenciamento normal, estaria só com 3 leitos credenciados para urgência e emergência. Eu não estou achando aqui, mas sai de 200 e poucos reais a diária para R$800. Mais algum vereador? Vereador Claudinei. Alô. Doutor Benedito, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos para o regional. No caso, uma cirurgia, a gente sabe hoje que é uma taxa muito pequena, né, paga, às vezes, uma cirurgia de hérnia dá 130, 150 reais, para pagar para 5 pessoas, instrumentista, anestesista, médico, da vez 2 médicos acompanham, é muito pouco. Eu queria saber se a cidade que manda o paciente, e eles pagam só essa taxa que é do SUS, ou eles pagam o gasto que o paciente fica no hospital. Outra coisa, quanto à cirurgia, né, são pagos muito baixo, então não tem, está em fila já há mais de 2 anos, pessoas esperando para cirurgia de hérnia, até retirada de bolsinha de câncer no intestino, esperando porque não pode fazer cirurgia, porque o hospital não tem condição. Outra coisa, a sindicância que foi feito lá, acho que ainda não sei se o senhor está sabendo, está por dentro da sindicância, parece que eu vi no jornal comentando que não ia passar, parece que ele ia deixar quieto isso. Auditoria, né? Auditoria. E a outra é assim, o que a gente fazer, nós vereadores, nós unimos aqui, para tentar ajudar o hospital, buscar verba através do nosso deputado, como o nosso presidente fez. Então essa é uma preocupação nossa. Um caso aconteceu comigo quinta-feira de manhã. Eu levei um tombo, não podia andar, cheguei no hospital com plano de saúde do hospital. E o médico que estava lá no ambulatório me deu lá 3 ou 4 raios-x. A preocupação foi tão grande dos enfermeiros lá do hospital, quem faz a ficha dos raios-x. Foi até meio surpreendente. Chamaram 2 médicos, ortopedistas. Aí eu só escutei assim, eu não vou citar o nome dos médicos, porque é falta de ética minha. Então ele falou assim, é plano de saúde, nós temos que fazer. Não podemos deixar de fazer isso. Então, foi uma coisa assim, esquisita, porque eu
né, a gente vai sabendo, vai prestando atenção no que está acontecendo lá dentro. Então vi aquela correria, porque o médico que estava lá de plantão deu vários raios-x para fazer um da coluna, outro do joelho, do braço. Então, achei estranho. Então, queria saber se o hospital está mesmo nessa crise, porque quando vieram aqui do hospital, ficou de passar para a gente e voltar a informar novamente, ficou meio em dúvida, ficou uma interrogação da situação do hospital. Então, eu queria saber se o senhor tem informação disso, que o senhor pode passar para nós. Muito obrigado. Bom, duas coisas. Esse valor, na realidade, da cirurgia não é o valor real. Em 2006, o Estado fez o que foi chamado de contratualização. O que foi feito nisso daí? Pegou-se a produção média do hospital, no ano, eu não lembro se não me engano, 2005, pegou os valores que o hospital faturava naquela época, certo? E fez o contrato de meta. Eu te pago isso daí, você me garante a produção que você está fazendo. Você fazendo isso, eu te dou mais 20% na assinatura do contrato e mais um incentivo, que é o IAC, que hoje é R$ 2.491.093 ano, e dá em torno de 200 e pouco. Nenhum desses dinheiros foi repassado para os médicos. Tá? Ou seja, se eu pegar o que entra de dinheiro do SUS e dividir pela produção, o dinheiro é muito maior do que esse que seria o da tabela. Então a tabela SUS, desde 2007 para 2008, por isso que faz 9 anos que ela não sobe, ela não existe mais como forma de pagamento, exceto em algumas situações. Por exemplo, vai ter agora, para começar em julho e terminar em dezembro, o mutirão de cirurgia eletiva do Ministério. E que o Ministério já autorizou, desde que faça tanto para o serviço profissional, aí o hospital pode fazer para o serviço hospitalar também. Fazer o equilíbrio da conta com 2 vezes a tabela existente, ou seja, 100% de aumento na tabela para esse procedimento. E por que o Ministério colocou que tem que ter aumento profissional? Porque no passado eles autorizaram fazer com 2 AIHs, que a gente chama, eles fizeram 2 AIHs só para o hospital. Não foi aqui em São João, foi todo mundo, tá? Quer dizer, o médico continuou recebendo R$50 a apendicite, mas o hospital passou a receber de 50 a 100. Né? Então, esse é uma situação. Além disso, quando você coloca todos os recursos colocados lá, e aí é uma outra coisa que o pessoal confunde, acha que recurso SUS é só o dinheiro que veio do Ministério, só o dinheiro que é feito para pagar o serviço prestado. Não, todo o dinheiro do SUS é todo o dinheiro público que entra lá dentro. Seja voluntário, que é o feito pelo Estado, através do Pro Santa Casa e dos Sustentáveis, seja o feito pela Prefeitura, quando ela passa o dinheiro de plantão, verbas outras. Então, o que a gente tem feito e buscado é que esse dinheiro não entre mais a fundo perdido. Ele entra com uma função definida. Então, se você pegar a situação, e eu não sei dizer sobre a atual comissão que teve aí, a auditoria que teve, porque nós não tivemos acesso, né, a nenhuma dessas informações. Ao contrário do que foi feito com as informações que nós, junto com a Prefeitura e indicados pelo provedor passado, fizemos de levantamento. E as conversas de corredor falam que essa auditoria agora falou que tem que diminuir, né, a despesa da Santa Casa. Bom, o que eu posso falar para vocês foi o seguinte: em 2013 eles fizeram esse levantamento, e de 2016 eles voltaram para completar esse levantamento, para fazer comparativos, e eles já colocavam
que a Santa Casa precisava ter, em 2013, um corte global na despesa delas de 10%. Então, medidas urgentes para o reequilíbrio financeiro. Diminuir a folha de pagamento em 10% do valor bruto de R$ 104 mil mês, que daria em ano 1.249.000. Negociar valores de plantão médico com uma baixa de 10%. Negociar valores de aquisição de material de consumo com uma baixa de 10%. Diminuir valores de utilidade pública, telefone, água e luz. Reduzir outras despesas, reduzir juros, negociar tarifas bancárias. Negociar aumentos em planos particulares e convênios, né, para que se pudesse fazer. Isso daria 6.400.000 de economia. Quando eles voltaram lá em 2016, a folha de pagamento tinha aumentado 38,7%. Era para diminuir 10%. Os encargos sociais, 28,73%. O serviço terceirizado em 49,29%. Os plantões médicos em 19,47%. Os serviços médicos em 89,61%. Então, nesse período, a Santa Casa saiu de SUS, que fala que não tem aumento, né, em 2013, de 1.262.639,89 anual, mensal, para 1.900.000, ou seja, aumentou quase 700 mil, 51,5%. Mas é impossível ser só a folha de pagamento com o meu 51% de aumento nos valores. Então, o que a gente tem e que pode colocar é que a primeira coisa, e é isso que a gente tem batalhado e colocado, é que não dá para eu continuar com o mesmo tipo de administração e de colocação da Santa Casa ao que era antes da contratualização. Antes da contratualização, pagava-se por produção, pagava-se por coisa, então tudo bem, você tinha que fazer os valores e estava ali. A partir dali, mudou. Tá? E quando você pega exemplos de administração, no Rio Grande do Sul, o custo de internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde do Hospital Cristo Redentor, baseado no método de custeio por atividade, curva ABC. Aí eles pegaram o mês de março, e eles explicam por que eles pegaram o mês de março para fazer essa curva. Tem umas tabelinhas, que tudo bonitinho, para ver quanto que custa o quilo de roupa lavada, quanto que custa a higienização e desinfecção do quarto, do paciente, a sala de cirurgia medida por complexidade e tempo cirúrgico, e não valor fixo da sala, né? Eles chegam à conclusão seguinte: a escolha do mês de março de 2008 é justificada por representar o início da nova forma de remuneração fixa do serviço do hospital para o convênio SUS. Quer dizer, mudou o sistema, eles mudaram imediatamente a forma de controle. O sistema de custeio ABC possibilitou que fosse custeado através de atividades outros pacientes internados pelo SUS no mês de março de 2008 e resultou em demonstrativo de resultado, permitindo comparar o custo da internação pelo SUS do período com as receitas repassadas pelo convênio de acordo com o contrato de prestação de serviço. Foi possível identificar qual o custo de cada atividade e a representação do mesmo na relação do total do gasto. A partir da nova forma de contratualização, a administração do hospital não tinha dados para realizar uma análise comparativa de receita e despesa desse convênio. O que me chamou a atenção desse trabalho é no mesmo mês que assina o novo contrato. Eles já foram atrás. Nós estamos assinados em 2006, certo? E ainda continuamos discutindo tabela do SUS. Ela não existe mais, a não ser nesses casos que eu falei para vocês. Para que é usada a tabela hoje? A tabela hoje é usada porque, como a gente fez a contratualização
e que ele produzia 500 e tantos procedimentos e dava um faturamento de 1 milhão, então ele continua apresentando a produção para ver se ele está acompanhando aquilo. Se o Estado levasse a ferro e fogo, a Santa Casa de São João já teria cortado 25% do teto dela, porque não produz a meta. Aliás, a Santa Casa de São João já perdeu 10% do Pro Santa Casa, porque não cumpriu meta, e vai perder mais 10% esse ano, por falta de cumprimento de meta. E, então, na realidade, quando eu fui chamado, a minha ideia era essa, é que nós precisamos recuperar sim a Santa Casa. E a primeira forma da gente recuperar é começar a enfrentar o problema de forma séria. E forma séria é enfrentar o problema sem ficar falando em tabela. É fazer centro de custo para valer. Com centro de custo, porque a Santa Casa sabe quanto gasta, quanto custa ela não sabe. Com o centro de custo para valer, dá para a gente ir buscar dinheiro. Você não consegue buscar dinheiro se você não tem um centro de custo que você prova não sei o quê. A primeira pergunta que o secretário fez quando nós tivemos em São Paulo com o André. Tua Santa Casa tem centro de custo? Não. Como é que você quer que eu te ajude? A informação que passaram para nós foi assim que uma pessoa internada pelo SUS, ela ficava em 250, né? O SUS pagava 250, ela ficava em 2.500. Então, na realidade, que nós estamos... Não é isso, então. É porque passaram informação para nós aqui. Por causa disso, por causa de não ter o centro de custo. Então, eu falo qualquer valor. Certo? Pode ser que até hoje, pode ser que com certeza, né, com esses aumentos que teve todos os procedimentos que a gente colocou, que seja realmente defasado. Agora, se eu tenho 500 para gastar, eu tenho que gastar 500. Eu não posso gastar 800. Certo? Vereador Chaves. Doutor Benedito, boa noite. O senhor está falando em contratualização. Eu, na realidade, sei o que é contratualização, né? Os demais vereadores, eu não sei realmente, se eles têm noção do que seria isso, né? Eu gostaria que o senhor desse só uma explicadinha rápida do que seria isso, né? E, mediante o que o senhor expôs até agora, eu acho que tudo se resume a uma palavra na Santa Casa, né? Má gestão. Porque na realidade, pelo que o senhor falou até agora, tem dinheiro, tem complementação, porém as metas não são cumpridas. E no final agora falou uma coisa muito interessante. Santa Casa não sabe o custo. O dia que a mesa administrativa esteve aqui, a primeira pergunta que eu fiz foi com relação a custo. Quanto custava um paciente para a Santa Casa? E dividiu o paciente em 3. O SUS, a regionalização e o convênio. A resposta foi, não posso te dar essa informação. Não temos essa informação. Então, eu acho que o custo, ele é fundamental. O senhor colocou uma outra coisa, que foi com relação à UTI. Eu acho que a UTI na Santa Casa tem um quadro mais grave ainda. Ela descumpre totalmente as normas de funcionamento da UTI. Todos os médicos plantonistas na Santa Casa hoje da UTI não têm título de especialista em UTI. Essa UTI não poderia estar funcionando. Isso é muito grave. E ela continua funcionando, recém-formados, sem nem residência médica, dando plantão na UTI. Uma outra especialidade, que também ocorre isso dentro da Santa Casa, é na clínica médica. Isso fere o próprio regimento interno dos médicos e da mesa, porque exige-se residência médica. E os médicos hoje lá, que estão dando plantão e cuidando dos nossos pacientes, dos pacientes que vêm de fora, a grande maioria não tem formação. Eles não têm residência médica, portanto, eles não estariam habilitados para estar fazendo o que eles estão fazendo. Certo? Então, assim, eu gostaria que você desse uma resumida no que é realmente a contratualização e com relação a essa falta de habilitação dos médicos. Por que a Santa Casa
permite isso e, na minha opinião, isso é gravíssimo e deveria ter sido tomado e deve ser tomada uma providência de imediato com relação à Santa Casa. E, só para concluir, quando a mesa esteve aqui, fazendo a sua explanação, e agora com o senhor presente, né, falando tudo com relação ao SUS, dinheiro que pede, dinheiro que deixa de vir, por causa disso ou daquilo outro, na realidade, o problema da Santa Casa resume-se numa palavra mesmo, né? Gestão, que não tem. Bom, só para termos de colocação, né, eu acho que eu já comentei, eu acho que a gestão é equivocada. Tentando explicitar um pouquinho mais a questão da contratualização. Na década de 80, 90, o contrato da Santa Casa e a população, o cálculo nosso da população era que você tinha uma internação de 10% ao ano da população. Ou então, nessa década, São João tinha em torno de 60 mil habitantes e a gente calculava em torno de 600 AIH, que era a autorização de internação hospitalar, que era a origem ainda do antigo INAMPS. Tá? O crescimento e a melhoria da assistência, de um modo geral, faz com que hoje a gente calcule em torno de 5% da população ser internada. Então, por manter a mesma internação de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, eu precisaria ter dobrado o tamanho da cidade. Mais um motivo porque nós temos que buscar a população na região, senão tem que encolher a Santa Casa. Nessa época, 600 AIHs, levadas todas elas numa conta de procedimentos, você tinha os procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, obstétricos, ortopédicos, pediátricos, dava um valor X por ano, que vamos para calcular, facilitar a conta, aí seria 100 mil por mês. O que foi feito? Em 2006, pegou as 600 AIH, que vale a 100 mil por mês, certo? Nós vamos assinar um contrato fechado. Você não vai mais me apresentar a AIH para eu cobrar. Eu vou te pagar todo mês os 100 mil reais. Você vai me apresentar a produção sua para ver se você está fazendo aquilo que você já fazia. E nós vamos acompanhar isso. Se você fizer 85% disso, você recebe integral. Se você começar a fazer abaixo disso, corta dinheiro. Se passar de 100%, aumenta dinheiro. Para que você topasse isso, eu estou te dando 20% a mais, que é o incentivo à contratualização. Então, 100 virou 120. E também estou te dando o Integra SUS. Você faz parte da rede que adotou ou que aderiu à contratualização. É mais 20%. Então, 120 virou 144. Então, mais ou menos, foi isso aí que é a contratualização. Tá? Você me presta conta, na realidade, a produção que você me entrega, e a Santa Casa de São João não tem integrado dentro da competência, tá? Você me entrega a prestação de conta sua para eu ver se você está ficando na curva. Está ficando na curva, tudo bem. Tá? Então, essa foi a contratualização. Quando eu peguei aqui, como eu falei para vocês, a hora que eu pego o número de internação que teve no ano, eu já não cumpri em 2006. Eu internei metade do que eu internava em 2006. Tá? Em 2016 eu já não cumpri. Internei metade do que eu internava. Certo? Então, isso quer dizer o seguinte: o dinheiro que entrou lá dobrou. Certo? Eu pus 100 para 500. Está 100 para 200, né? Logicamente que essa conta tem que ser, não pode ser fechada seca assim. Por quê? Como eu tenho complexidades, né, maiores, atividades maiores, meu valor de AH médio aumentou um pouco.
Então, aquilo que custava R$100 para mim, hoje pode estar custando 120 na média. Porque eu tenho as de 80 e tenho as de 150 na área da ortopedia, na área da neuro, tá? Então, nesse sentido. Bom, então, a contratualização, na realidade, foi isso. Foi um contrato de metas. Certo? É isso que o Estado faz hoje. É a mesma coisa que ele faz com as OS. Tá? O AME de São João tem um contrato de meta. No contrato de meta do AME está previsto quantas consultas eles têm que ter primária. Certo? Eles têm que ter um número X de consulta primária. Se perder a consulta primária, teoricamente você ia falar, mas ele agendou, você não veio. Então, não, se ele perder a consulta primária, ele é multado. Se ele perder mais de 15% na consulta primária, ele é multado. E a multa do AME é nos valores maiores. 15% de consulta me implica uma multa de 20%, é mais que a perda, certo? Por quê? Porque o AME tem que trabalhar para o doente dele não faltar. Tanto que eles têm que fazer 5.000 consultas por mês, eles agendam 6. Porque se faltar alguém, eles têm quem pôr no lugar. Né? Por falar nisso, não sei se vocês sabem, mas acho que isso é orgulho para nós. O AME de São João e o AME de Casa Branca foram considerados entre os 10 melhores AMEs do estado. O de São João, o melhor. Certo? O de Casa Branca está lá no 10º, mas estamos. Com duas gestões diferentes. O de Casa Branca é o Conderc e o de São João é a Unicamp. Né? Então, essa é o contrato de meta, contrato de gestão nesse sentido. Quanto à questão da UTI, tem um processo de habilitação, tem toda uma colocação. Isso que o vereador colocou agora, eu vou pedir para a auditoria fazer a avaliação, e se realmente estiver fora do obrigatório, a gente vai comunicar a São Paulo, tomar as providências que são necessárias. Tá? Eu não sei dizer de cabeça tudo que é obrigado a ter, e tem coisas que você é obrigado a ter, e tem coisas que você tem que garantir o acesso. E quando é garantir o acesso, nem sempre é a própria entidade. Sérgio, boa noite. Nem sempre é a própria entidade que garante o acesso. Às vezes a gente a garante através da própria regional. Tá? Agora, que tem que ter, eu sei que o chefe da UTI, tanto o horizontal quanto o vertical, tem que ter o título. E ela tem que garantir acesso a algumas especialidades. Tá? Era o Ricardo, eu sei que o Sabino tem o título, eu sei que o Antônio Carlos tem o título, certo? Não sei quem mais, eu sei que o Fernando tem o título, né? Então preciso ver o restante. Então, eu preciso ver quantos que tem que ter. Objetivo, por favor. Doutor Benedito, algumas especialidades são fundamentais, inclusive para manter a regionalização e a alta complexidade na Santa Casa. Nós estamos passando aí por um período aí que algumas especialidades não estão tendo por falta de pagamento aos médicos, né? E, inclusive, um dos motivos dessa falta de pagamentos aos médicos foi citado aqui que o Estado não estava repassando o dinheiro para a Santa Casa. Tá? Então, a Santa Casa fala uma coisa, o Estado fala outra, eu quero saber do senhor realmente que situação que está o pagamento. Com relação à especialidade, eu vou dar um exemplo, cirurgia vascular. A cirurgia vascular hoje não existe na Santa Casa. Sem cirurgia vascular, ela compromete o funcionamento direto e coloca em risco a vida dos pacientes internados na UTI, na ortopedia, porque pode ter um trauma ortopédico que precisa de um vascular, e na nefrologia. Vou além. Para suprir isso, está ocorrendo um negócio, na minha opinião, gravíssimo na Santa Casa. Procedimentos realizados pelo SUS, na ausência da especialidade, os médicos estão recebendo por fora. Eu gostaria que o senhor me colocasse, me desse uma
a sua opinião como chefe do DRS, e o senhor é bem conhecedor do que eu estou falando. E assim, esse pagamento por fora, eu acho que é extremamente grave, pois o cidadão que lá está internado, é obrigação da instituição dar todo o atendimento a esse paciente. Porém, o atendimento não está sendo dado pelo SUS, mas quando aparecem montinhos de reais, aí esse atendimento é feito, porém, é feito com o procedimento, a IH é mantida e só o médico que realiza o procedimento que recebe. Bom, só completando a colocação anterior, nesse trabalho que eu falei para você de curva ABC, eles fizeram um levantamento das atividades dias para fazer o cálculo de custo do paciente. Então está aqui, ó, processo de lavagem, valor unitário 8, um monte de número. Generalização e desinfecção, valor reais 3,41. Alimentação 7,73. Alimentação por sonda R$27. Medicação, valor direto. Sala de cirurgia 5,40. Visita de enfermagem 22,88. Exame de raio-x 183. Exame de ultrassom 183. Oxigênio 0,185. Valor unitário, fizeram a quantidade e chegaram à conclusão que a despesa total com os 500 pacientes que eles internaram do SUS foi de R$ 94.274,59. E aí eles fizeram a comparação porque eles tinham uma contratualização de 115 mil. Sobrou 18,3. Tem algumas coisas que estão colocadas pelo vereador, que a cobrança, o pagamento, eu estava entendendo inicialmente que era feito, e que é o que a gente vê de comentário, é que pela falta do plantonista, eles chamam o cara lá e oferecem pagar para ele o que ele quer para poder garantir o atendimento. Isso eu acho um erro estratégico de gestão, porque na realidade todo mundo vai começar a fazer isso. Então eu acho que não dá. Você tem que, e eu sempre falei que eu acho que teria que ter. Você padronizar a hora médica e depois você diferencia pela quantidade de procedimento de atendimento que ele faz. Senão você tem problema. Se estiver cobrando por fora, certo? Isso é caso de denúncia ao Ministério Público. A Santa Casa, que é quem tem o convênio, o SUS não tem convênio com o médico, tem convênio com a Santa Casa. A Santa Casa vai ser penalizada, certo? Tendo que devolver o dinheiro do paciente, tendo que ir sendo multada por ser problema de Ministério Público Federal. Isso aí tem várias situações que isso já aconteceram, basta comprovar ter. E isso a auditoria nossa também tem condições de verificar. O que muitas vezes acontece é você não conseguir comprovar efetivo, mas quando comprova, a gente tem problema sério. Eu tenho colegas em Santa Casa hoje respondendo no Ministério Público por causa disso, na região. Acho que era isso. Vamos mais um vereador perguntar para não... Vic? Benedito, na verdade o que eu coloquei é o seguinte, o paciente está internado pelo SUS, não tem um atendimento adequado, o profissional adequado para realizar o procedimento. Porém, é feita uma negociação com esse profissional, como o senhor acabou de colocar, é feito um pagamento para esse profissional, porém, toda a internação persiste SUS. Persiste SUS. Primeiro, eles tentam negociar com a família, certo? Eu tenho uma denúncia grave com relação a isso de um marca-passo que foi colocado recentemente na Santa Casa. Família não tinha condição alguma. Não tinha condição alguma. Foi feito, não sei por quem, um pagamento de R$10 mil ao médico para a colocação do marca-passo. Então, independente de quem paga, o profissional está cobrando para realizar o procedimento. Pois, se
é SUS e permanece SUS, não tem quem faça, transfere. Bom, aí eu acho que tem duas coisas que são importantes. Primeiro, se é a instituição que está pagando, isso é um problema dela. Não pode ser a família que está pagando, o doente está pagando. Isso é um problema dela. Segundo, no caso de marca-passo, a instituição não tem habilitação em cardiovascular. Então, na realidade, esse doente teria que ser mesmo transferido. Ou então a conta dele ser particular, uma vez que pela IH não vai passar na conta. Ela vai ser bloqueada a hora que ela for apresentada. Então, ela vai ser bloqueada a hora que for apresentada. Ele não é habilitado. Ele vai ser bloqueado. Vai ficar por conta da Santa Casa e de quem pagou. Eu vou mandar levantar. Né? Temos como puxar isso. Tá? Não tem como puxar, mas vamos levantar. Agora, ela não é habilitada para fazer cirurgia cardíaca na Santa Casa. Tem nisso mais um fator que é importante, que foi a questão também da criação do Conselho Gestor. A proposta que foi feita na época por prefeito de fazer o Conselho Gestor era primeiro para cruzar esses dados, se o dinheiro era viável ou não era, onde que estavam as coisas para a gente poder fazer. E encontrou tudo aquilo que eu já falei para vocês. O segundo é que quando a Santa Casa toma alguma decisão, né, global, ela pode estar interferindo no atendimento SUS, né, de forma a prejudicar. Por exemplo, a criação mesmo do serviço de cardiologia como foi criado. O que acontece? Vocês mesmos falaram aí que falta leite de UTI. Aí, ela interna e resolve fazer o procedimento cardíaco, porque o doente resolveu pagar, ou alguém, coisa tal, ou a própria prefeitura que está pagando para fazer os procedimentos de São João, certo? Só que esse doente depois vai para a UTI. Ele vai para a UTI e ocupa o lugar de um paciente SUS. Tá? Então aí inverte a coisa. Não estou, né? Então acho que a primeira coisa foi essa, é da de que a Santa Casa tem condições de crescer e pode ter a opção dela crescer o que ela quiser. Só que para ela crescer, ela tem que garantir o que ela já vinha fazendo de assistência. Então ela não pode crescer e parar o atendimento de outras coisas. Então esse é um dos motivos. A outra colocação, Charles? Acho que foi isso mesmo sobre as denúncias, né? Que vai apurar. E do pagamento não, que ele vai apurar. Que ele vai apurar. Vereador Vic, pela ordem. Depois o senhor conclui isso do vereador Chaves. Depois o Claudinho. Bom, diante dessa fala sua aí, Edito, eu queria perguntar para você duas coisas. O Estado tem condições de fazer uma auditoria na Santa Casa? Auditoria independente, porque pela sua fala aí, eu fiquei meio confuso agora de ter ouvido o pessoal da Santa Casa e agora com a sua fala. Teria o Estado, teria essa esperteza de fazer uma auditoria na Santa Casa? Uma outra coisa, o Estado deixou de pagar algum mês para a Santa Casa, de repassar algum dinheiro por falta de documento? Bom, o Estado não deve nenhum tostão para a Santa Casa, tá? Dos repasses e das coisas prometidas. Teve na transição aí do final de 2015 e 2016 alguns atrasos de dias, tá? Pagamento que era para sair na última semana do mês, saiu na semana seguinte, ou saiu 2 pagamentos no mesmo mês, mas atraso não tem nenhum. Esses 2 meses que eu falei que o prefeito de Aguaí pediu em São Paulo, são 2 meses por falta de documentação. A Santa Casa não pôde assinar o convênio por faltava documentos. Principalmente, que é a que não se aceita de forma nenhuma, é a CND, que é o certidão negativo de débito fiscal. Há de lembrar que a Santa Casa é isenta de imposto de renda e não paga a parte patronal dos funcionários.
Então, o que ela devia a parte que ela recolheu dos funcionários e não pagou. E isso hoje é a maior parte da dívida da Santa Casa de São João. Então, sem isso acender, não tem como pagar. Quem tiver interesse e quiser, é só entrar na página da Secretaria de Estado da Saúde, tem o portal de finanças. Por dali você consegue pegar o que você quiser em termos de convênio. Tá? Lá você vai achar os convênios, né, por continuidade, isso tal. No caso da Santa Casa aqui, é o Pró Santa Casa e é o Sustentáveis. E tem também o que ela recebe, que é o de duas vezes por ano, que é os valores repassados de cartório. Aí é uma conta complicada que São Paulo que faz e passa o valor X, que é o valor de cartório que é repassado para todas as Santas Casas. Doutor Benedito, bom, a respeito da auditoria, você não me respondeu se há possibilidade do Estado fazer uma auditoria na Santa Casa. Não é o papel do Estado nesse sentido, porque a auditoria fiscal não seria nossa. Mas, de qualquer forma, eu considero que já foi feita, certo? Não a primeira, mas segunda ou terceira vez, que é feito com esse grupo do gestor. Nesse grupo gestor estavam representantes funcionários da Santa Casa, nomeado pelo provedor, que tem o contador, tem representante da área administrativa, médico, tinha a representante do DRS, o representante do DRS era a diretora de planejamento do DRS e a diretora financeira do DRS, e representantes da prefeitura, que é também o contador da prefeitura, e a representante da secretaria, que é a Rúbia, né, que é a coisa, e eles fizeram esse levantamento, que foi entregue ao prefeito, foi entregue ao provedor, à Irmandade, e eu tenho quase certeza que veio para a Câmara. Se não veio, eu posso mandar para vocês, que tem são 200 e tantas páginas, se vocês quiserem eu vou mandar, mas vou mandar no CD. O Sérgio está fazendo assim com a cabeça. São 200 e tantas páginas que estão... Veio que você trouxe? Olha lá. São 200 e tantas páginas que estão colocadas toda a situação que se vivenciava a Santa Casa. Doutor Bestim, a respeito desses 2 meses que a Santa Casa deixou de receber por falta de documentação, esse dinheiro já está perdido ou dá para recuperar? Esse dinheiro é o dinheiro que eu falei para vocês que o prefeito de Aguaí pediu para o secretário. O secretário pediu para entrar com o pedido, para o prefeito oficializar o pedido, que ele iria liberar. Então, na realidade são 2 meses, mais 2 programas. Então, na realidade são 4 pagamentos. São 2 meses de Pró Santa Casa e 2 meses sustentáveis. Então, a ideia é que realmente pague. Ele não vai entrar no programa, porque o programa está assinado a partir daquele tempo. Como ele vai até o último dia do mandato do governador, ele foi assinado por X meses. Quem assinou no comecinho assinou por 36 meses. Quem assinou depois por 34, por 32, e o para trás não tem. O que vai entrar como dinheiro voluntário. Boa noite, doutor Benedito. Obrigado pela presença. Eu acho que nós estamos num caminho sem volta. Essa questão aí da Santa Casa, esse problema está se tornando cada dia mais sério. Então, mediante as divergências, né, até algumas acusações graves, eu acredito que amanhã vai cair uma bomba na cidade, algumas informações. Eu sugiro para que a gente convide a Santa Casa novamente, para que a gente faça uma reunião, ou através da sessão, ou nomear uma comissão, ou não, mas que pelo menos, eu acho que a preocupação hoje com o SUS, com a regionalização é muito grande, e a própria saúde da Santa Casa. Eu sugiro que faça, no mínimo, uma nova reunião, contando com a sua presença, e mais o pessoal da Santa Casa, para nós chegarmos aí a um denominador comum. O que não pode é nós empurrarmos com a barriga mais um tempo
mesmo porque a Santa Casa está passando por esse momento, se é gestão ou não, mas eu vejo uma preocupação muito grande que a CND está para vencer agora no segundo semestre. E talvez, não sei se vai ter condições de conseguir novamente. E aí sim vai acontecer um caos muito grande. Então eu sugiro aí à casa que intermedie realmente esse encontro, ou aqui na sessão, ou no local aí pré-determinado, para a gente alinhar esse problema que está se tornando cada vez mais insuportável. Bom, algumas coisas estão acontecendo também enquanto a gente está conversando. A questão das denúncias a gente vai ter que apurar até para não pagar por responsabilidade nossa, né? Existem algumas coisas que a gente precisa ver o que a portaria diz, como coloca e o que fala. Mesmo porque o CRM, quando te entrega a carteirinha, entrega falando que você pode cortar desde o fio de cabelo até a unha do pé, passando por todo no meio. Você responde por cada uma das coisas, ou por imperícia, improbidade, ou como é que é? Negligência, por um dos três. Se deixar de atender, já ficou negligente, é o caso lá da mulher da ambulância, certo? Agora, a imperícia você responde por não ter o título, né? E se você fizer e tiver tudo certo, tudo bem. Existem algumas coisas que também a gente tem problema, sim, com as condições de execução. Um dos problemas que tem hoje com a vascular e com a ortopedia é a questão de doentes que precisam muitas vezes da amputação, certo? Quem sempre amputou perna foi o ortopedista. Aí quando apareceu o vascular, começaram a não fazer mais. Então aí fica aquela briga, não tem vascular, peraí. Delimitou, marcou, certo? Desde o tempo do Faroeste, tá? O caso que o Chaves está colocando, acredito que já tenha sido solucionada a questão do vascular, porque na sexta-feira chegou um pedido para a gente, precisava de avaliação de 3 pacientes. E eu consegui agendar os 3 pacientes em Itapira. Está agendado para o dia 20. Só que, exatamente, na sexta-feira, chegou uma solicitação de informação do Ministério Público Federal e, inclusive, pedindo também a manifestação da Santa Casa. E aí eu liguei para a Santa Casa para saber como é que estava, o que tinha sido, né? E eles me falaram que já tinham contactado, que o Marco Aurélio tinha ido avaliar o doente e que iria operar hoje se o doente tivesse condições clínicas para fazer. Pela informação que eu tive durante o dia, provavelmente ele foi operado no fim de semana. Não foi nem hoje que ele foi operado. Eu não consegui ter essa informação, mas então já foi. Então esse foi resolvido. Os outros 2 casos, se ele não avaliou, não assumiu, estão com a agenda marcada para o dia 20 em Itapira, que não é a nossa referência, mas que o secretário abriu para atender. Esse caso especificamente desse daí, o que acontece? Foi pedido a vaga na Unicamp. A resposta do cirurgião vascular da Unicamp é o seguinte: trata-se de doença crônica com ausência de circulação no terço tal da perna, não sei o que, não é urgência, tem que esperar a delimitação para fazer o procedimento de amputação, que é média complexidade, não precisa ir para a Unicamp, tá? Então essa era a coisa. Mas então já está resolvido e pelo que eu sei o Marco Aurélio estava acertando continuidade dos trabalhos dele. Estou sabendo também que 2 anestesistas começaram a atender para fazer especificamente as cirurgias eletivas. Nós temos tido semanalmente reunião com os gestores do município da região e a Santa Casa, né, para estar tentando organizar e coordenar as atividades. Então eles têm se mostrado bastante
solidário com a questão, não estão questionando muito. Eles querem o seguinte: eu quero um cronograma de quando o negócio vai começar a funcionar, melhorar isso aqui. Não dá para você chegar aí, eu não tenho. Não, quanto você vai ter? Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Estou à disposição para a gente poder sentar, para conversar. Quero deixar claro que em nenhum momento, tanto que eu até pedi para mudar o termo, né? Em nenhum momento eu coloco como suspeita a Irmandade e a administração do modo geral. Tenho sim todas as críticas possíveis e imaginárias ao antigo administrador colocado na Santa Casa e mantido por eles. O cara que chegou no primeiro dia criticando o SUS. Não dá. Como é que você vai trabalhar num lugar que trabalha para o SUS e você chega criticando? É a mesma coisa que eu pôr o cara numa loja de sapato que vende uma determinada marca e ele critica esse sapato. Vai vender para quem? Então ele chegou no primeiro dia fazendo isso. Ele tirou 13 milhões de reais, que foi a decisão que foi feita na época, para pagar as dívidas. Ele saiu devendo os 13, que ele não pagou, mais os 13 que ele tirou emprestado. Quando o Sérgio pediu afastamento pelos problemas dele e tal, certo? Independente se o financeiro é suficiente ou não pagou ninguém. Não pagou o que ele recolheu do funcionário, não pagou a lanchonete que ele recolheu do funcionário, não pagou o prestador, não pagou o fornecedor, não pagou o terceirizado, não pagou o laboratório. Então, certo? Na realidade, esse eu critico e falo onde tiver. E tem mais, ele já andou, coisa que saiu noticiado aí, ele já andou mandando bilhetinho para os outros aí, tá vendo? Quando eu estava aí não era assim. Sentar na minha cadeira não é fácil. Né? Então, isso eu coloco realmente. E aí, eu sinto, e é essa a minha preocupação, é que tudo que ele fez de errado, coisa que todo mundo concorda, só que continua aceitando duas coisas que ele vendeu como verdade e ninguém consegue mudar. Que o SUS só dá prejuízo e que a regionalização é ruim. O termo regionalização, e quando começou a discussão da regionalização, que não existe mais naquela condição que foi feito quando foi fazer o Pró Santa Casa. O Pró Santa Casa veio como norma, veio como regra do governo, aquilo que eu falei para vocês, como uma condição. Ele não era para comprar serviço, não é para aumentar o serviço. Ele era para qualificar o atendimento, certo? E garantir o serviço que as entidades não estavam fazendo porque alegavam que não tinha dinheiro para fazer. Todos os municípios sentaram, concordaram, fizeram uma coisa e foi feita a proposta. Foi feita uma reunião com a Irmandade no prédio da Fiesp, e ele colocou que ele era contra o Pró Santa Casa, isso, aquilo, porque ele teria que contratar enfermeira, contratar para UTI, contratar enfermeira para os andares, contratar mais não sei quanto tal. E então ele era contra porque o dinheiro que ia entrar mal ia dar para ele contratar o pessoal. Ele terminou, a Irmandade estava para votar e eu pedi a palavra. Aí perguntei para ele, se não viesse dinheiro, se você não for atender regionalmente, coisa e tal, você não vai precisar contratar esses funcionários, você não tem nenhuma determinação legal para isso. Não, tem. Eu tenho uma notificação da Vigilância Sanitária que está faltando profissional na UTI e eu tenho uma notificação do Corém que falta 3 enfermeiras para completar o 4. Então, na realidade, ele queria jogar na culpa no programa para depois contratar e falar. E sempre foi desse jeito. Sempre teve esse tipo de problema. Hoje, eu não tenho, Claudinho, dúvidas de que a gente pode... A única coisa que nós precisamos mudar é realmente entender a coisa. Primeiro, fazer um centro de custo para valer. O Solobato, certo, se eu estiver errado, você me corrige, ele montou e desmontou 3 vezes o centro de custo.
tinha um programa lá que ele falou que não servia. Todos os hospitais da nossa região usam, que é o Align. Ele comprou um serviço não sei de quem que não conseguiram pôr para rodar. Aí teve não sei quem que era funcionário da FEOB que ia montar o serviço que não conseguiram para rodar. Voltaram no Align. Né? Então, eu acho que tem um centro de custo perfeito para fazer, trabalhar e depois a gente fazer. Se vocês quiserem conhecer um centro de custo e vocês têm até essa obrigação, porque os presidentes de Câmara são do Conselho Fiscal, o CONDERC. Peçam para ele. Arruma um lente de aumento, porque para caber os números e gastar pouca folhinha, o número é tamanho de formiga. Certo? Mas tem. Na Santa Casa, não. Por isso que eu vou dizer, ela sabe quanto gasta, não sabe quanto custa. Vereadora Cá. Dito, queria que você me explicasse uma coisa que ainda não ficou claro para mim. Desculpa, eu não sou da área, então. Nós tivemos um aumento regional de aproximadamente 50% da população da década de 60 para cá. Nós fizemos a regionalização. O nosso hospital continua do mesmo tamanho. Nós temos 10 leitos e, pelo que foi falado aqui, 7 seriam para suprir São João e 3 a regionalização. E hoje, a informação que deram é que acontece o inverso. Como é que nós, enquanto sanjoanenses, assim como vi que eu também sou muito bairrista, como é que nós podemos fazer para atender bem a população de São João da Boa Vista, que hoje em dia tem sentido carência quando necessita do serviço, ou de UTI, ou de internação, na Santa Casa da sua própria cidade? Pelo SUS. Tem um engano aí. Na realidade, o número de 10 leitos são dados para diminuir o custo operacional. Porque tudo que você calcula na UTI é um médico para 10 leitos, é uma enfermeira para 10 leitos, é uma fisioterapeuta para 10 leitos, é X auxiliares ao atendente de enfermagem para 10 leitos. Então você trabalha com 10 leitos para você ter o custo ideal. Se você trabalhar com 7, você está pagando por 10 e recebendo 7. O que tem e é colocado, né, a Santa Casa de São João, ela tem os 10 leitos, mas ela tinha habilitado 6 leitos. Por que ela tinha habilitado 6 leitos? Era o mínimo que ela tinha para fazer. De 10 eu tenho que ter 6 pelo SUS. 60% para garantir a filantropia. Bom, aumentou, né, os nossos índices, e não é índice da população, porque a população não cai 50% a internação. Internava 10% ao ano, passou a internar 5% ao ano. Então caiu a população. Mas aumentou muito as condições nossas de acidentado, principalmente. E a nossa população envelheceu, também aumentou os internados em UTI por acidente vascular, doença cardiovascular. O que a gente propôs para Santa Casa era pegar os 4 leitos que não estavam habilitados, habilitar os 4 leitos. Se ela tiver que internar não SUS, não tem problema nenhum, ela pode usar o leito lá e vai ter. Só que se ela tiver com os 10 leitos ocupados pelo SUS, ela vai receber pelos 10 leitos. Hoje ela recebe pelos 6, com muito custo ela passou a receber pelo 8, porque o Sérgio brigou para os caras habilitarem mais 2. Eu estou perguntando certo? A parte humana. Hã? Parte humana. Não. A gente está falando de dinheiro, mas como é que funciona a parte humana nessa história? Porque eu escutei num questionamento, desculpe te cortar, eu escutei, mas se nós temos essa disponibilidade, como é que a gente faz quando tem a necessidade de um paciente aqui de São João e está encaminhando alguém de fora? A resposta foi, são vidas, concordo que são vidas. Mas como é que a gente salva as vidas no nosso município, nessa situação? Não, nós não temos problema para isso. Certo? Porque se não tiver a vaga aqui, a gente pode ir para outro lugar, como vem os dos outros para cá. Isso não tem problema. Não é falta de leito que tem sido o problema da gente internar os nossos pacientes. O que falta, nós temos na região, vocês perguntaram como é que pode ajudar. Então eu vou passar uma forma para vocês ajudarem. Falta na nossa região 45 leitos de UTI.
Nós temos aprovado o projeto da Santa Casa de passar de 10 para 20 leitos. Certo? Depende do Ministério liberar a verba. Já está aprovado, já está rodado. Então precisamos ir atrás do Ministério para liberar essa verba. O que era essa verba? O Ministério dá a verba para equipamento, tal, você montar as UTI, e a reforma, na época, era por conta da prefeitura. Não sei se hoje ela manteria, mas acho que consegue. Então, nós podemos passar para 20 leitos, certo? De UTI, sem problema nenhum. Tá? O que tem que também atropelou um pouco, e aí foi uma falha, nós também, enquanto isso, coisas também erramos na gestão. O que aconteceu? Quando fez a rede de ortopedia, a rede de neuro e a rede de onco, né, você precisava ter UTI. Então, todo mundo apresentou. Nós apresentamos os mesmos 10 leitos para as 3 redes. Tá? Então, realmente, a gente teve. Isso foi no estado inteiro, tá? Não fomos, quando começou a coisa a rodar, falou, peraí, nós tínhamos que ter aumentado o número de leitos, né? Esses leitos já eram ocupados de um modo geral para cá. Então, a gente tem, certo, aprovado na rede, na RAS 15, na rede de urgência e emergência, na rede Cegonha e na rede de alta complexidade, mais 10 leitos de UTI para São João. Falta o Ministério liberar o dinheiro. Não só para São João, como para outro, mas nós vamos brigar por nós. A hora da gente ser barrista, os outros não sei. Nós temos que tirar os nossos 10 leitos. Está aprovado aumento de 10 leitos aqui, está aprovado aumento de leito em Mococa, está aprovado aumento de leito em Mogi Guaçu. Não saiu nenhum. Tá? Então é a hora da gente brigar por esses leitos realmente. Então, indiretamente, nós temos um déficit de leitos de UTI aqui na região. Na região. Sim, porque nós éramos um hospital municipal e passamos a ser um hospital regional. Nós assambacávamos a população de um município, hoje nós temos 8. Nós atendemos a 8 municípios. E como você falou, era 1 para 3, então há esse déficit praticamente. Não, o déficit de leito tem na região, não tem a menor dúvida. O que eu coloco é que esse déficit não é déficit para o município de São João, é déficit para a região. Não, mas certo? O município de São João tem a garantia do atendimento, certo? E posso garantir para você que não falta leito de UTI para atender os nossos municípios. O que nós temos são problemas conjunturais que tem que ser feito. E aquilo que eu estava colocando. Nós tínhamos em 2000, em São João da Boa Vista, 7.017 internações na Santa Casa de São João. Dessas aí, 6.501 eram do município de São João. Nós fizemos em 2016 4.900 internações na Santa Casa de São João. Dessas aí, 3.400 foram do município de São João. Ou seja, quase a metade do que internava em 2000. Desculpe, Dito, eu só insisto em te perguntar isso, e desde que eu assumi como vereadora, várias pessoas me procuraram. Em alguns casos, pessoas daqui de São João não conseguiam ser internadas ou ir para a UTI porque não tinha vaga. Então, não tinha espaço. Quando isso aconteceu, realmente não tinha vaga em nenhum lugar na região, senão vai. E como vão os doentes quando a gente precisa de neonatal, que também tinha aprovado e não saiu, certo? Nós temos doente de neonatal nosso que vai parar em Matão. Me permite, doutor Benedito? Pela ordem, Vic. Pela ordem? Pela ordem. Mas de qualquer forma, está prejudicando o povo de São João. Se você deixa de internar na UTI de São João e você transfere um paciente para Poços de Caldas, ou para Ribeirão Preto, ou para Mogi Guaçu, você está prejudicando o E a hora que você transfere o doente de São João para a UTI de Campinas, que está superlotada também, está prejudicando quem? Você, de qualquer forma, você está prejudicando o pessoal de São João. Porque, veja bem, se eu tenho um paciente, se eu tenho um leito aqui, eu não tenho vaga. Aí transfere para
Mogi Guaçu. Mas quando eu transfiro o doente, não é porque os 10 leitos que estão ali tem leito de gente de fora. Eu tenho transferência de doente para fora daqui, sendo que os 10 leitos ocupados por São João. Estou falando para você que eu fui na delegacia depois. A informação que me deram é que se hoje for na Santa Casa, aí você tem 8 para. Eu fui na delegacia, estou falando para você, eu fui na delegacia depois, porque teve uma denúncia do seu Lobato, junto com o diretor técnico da época, que o Estado tinha abandonado um paciente lá, certo? E aí eu levantei, porque estatisticamente todo dia eles mandam para a gente. E eu cheguei lá e falei para o delegado, eu tenho 8 leitos SUS, tem 5 pacientes do SUS lá dentro. Os outros 5 não são SUS. Certo? E não, os 5 eram de São João. Os 10 pacientes estavam lá, os 10 de São João. Eu, quando trabalho, eu pego número, senão não consigo fazer. Tá? Então, se vocês quiserem, tem um número chamado TabWin. Tá? No TabWin, você consegue pegar tudo aquilo e quem fornece a informação é o prestador. Tá? Eu posso garantir para você que tem sim, a ocupação da Santa Casa a UTI da Santa Casa vive hoje com em torno de 100% de ocupação, certo? Isso, poucos são os doentes de São João que pedem vaga para transferir para fora, são muito poucos, certo? Eles normalmente ficam aqui, os que são transferidos porque não tem o serviço em São João. Então, nós podemos levantar e podemos buscar isso daí. Mas eu posso provar isso para vocês por número. Doutor Benedito, pela ordem, Gerson, eu vou fazer uma pergunta, um minutinho só. Depois o senhor pode fazer, doutor Chaves. Há quanto tempo o senhor está na gestão do DRS? 20 anos. 20 anos. Então o senhor passou um período grande como gestor dos municípios, acompanhando as reuniões do Estado. O vereador Claudinho, o vereador Chaves, Claudinei, Can, colocou N situações que a Santa Casa está com péssimas condições. Por um lado, o senhor fala que o repasse do Estado é suficiente. Tem os planos particulares e tem os aportes da Prefeitura Municipal. Então, o senhor é uma pessoa qualificada para me responder para a gente aqui na Câmara. Qual que é a solução para a Santa Casa de São João do Boa Vista para que nós possamos mudar essa figuração, essa forma como está sendo feita? Bom, o senhor podia dar uma resposta técnica e o senhor também como são joanense, como uma pessoa também que ama essa cidade e preocupa com o bem-estar dos nossos munícipes. Por gentileza, se puder responder, eu agradeço. Simples. Eu acho que tem que mudar a visão da gestão. Ponto. Essa é a primeira chave. Prático, acabou, não dá para ficar discutindo mais se dá ou não dá o dinheiro. Cobertor é curto. Vamos ter que achar onde a gente pode proteger. Essa é a primeira coisa. Certo? Segunda coisa, foi o que eu falei hoje com o Lúcio e com o Heloísa. Tem que chamar os caras e falar, a minha conta era essa. Devo 100, 200, 300, 500 mil. De hoje em diante eu não devo mais. Como é que eu vou pagar isso aqui? Nós vamos discutir lá na frente. De hoje em diante eu pago em dia. Para que eu não fique todo mês aumentando a conta. O que está acontecendo? Eu combino e não cumpro. Aí, a minha conta, como eu combinei, os caras voltaram para o serviço. Mas como eu não paguei, eles não fizeram. Mas só que eu fiquei devendo. Então, acho que a primeira coisa é isso aí. Tem que mudar isso daí. Segundo, só vai resolver com centro de custo adequado. Se não tiver centro de custo, não vai fazer. Tudo que ficar falando isso ou aquilo, você barra do centro de custo. Até o que eu falo. Tá? A gente conseguiu levantar, fazer coisa tudo, mas barra não é isso aí. Se não tiver realmente um compromisso de mudança da gestão, e mudança da gestão não é chamar mais um para fazer auditoria. O pouco que eu vi de corredor que a auditoria chegou à conclusão, o pessoal já tinha chegado em 2013. Certo? Diminuir a despesa da Santa Casa e aumentado. Pela ordem, vereador Chaves. Doutor Benedito,
o senhor já é conhecedor do assunto, né? Os médicos estão, ou estavam sem receber, não sei se teve algum acordo ou não, né? Porém, são efetuados esses pagamentos nessas urgências e emergências. E alguns pagamentos efetuados cobririam os plantões do mês todo de uma determinada especialidade. Se não tem para pagar em dia, como que aparece para pagar na urgência e na emergência da noite para o dia? Isso que eu não consigo entender. Aí que eu volto. E aí é o que o senhor colocou, né? Gestão, não tem, zero. Controle de custos, central de custos, não sei como o senhor determinou aí, não tem, zero. Volto a dizer, foi o primeiro questionamento que eu fiz para o auditor que está lá na Santa Casa, o Rocha. Ele me respondeu que não poderia me informar os custos. Como que um auditor que está fazendo o levantamento sobre realmente custos, sobre despesas, déficit e como resolver isso, não responde uma pergunta dessa? Então, na realidade, Santa Casa precisa de gestor. Senão, infelizmente, por melhor que seja a intenção do DRS, melhor que seja a intenção da Câmara, porque estão todos os vereadores dispostos a ajudar, apesar que as críticas têm que surgir, porque senão não tem como a gente também chegar a uma solução. Nós precisamos saber os erros para poder resolver, correto? Mas precisamos realmente de gestão, e para ter gestão eu acho que nós precisamos de transparência. A transparência ela é fundamental, tanto do poder legislativo, do executivo participando disso, do DRS, e eu acho que inclusive até da própria comunidade, porque já foi formado um conselho gestor. E na realidade o conselho gestor, não sei se apresentou ou não algum documento, mas essa participação nossa que eu digo é Câmara, população, todo mundo, isso é fundamental. Porém, precisa de algo mais fundamental ainda. É a atual mesa administrativa, a atual administração da Santa Casa entender que a gestão ela é fundamental e que nós estamos querendo ajudar a corrigir essa gestão. Eles precisam a partir deles deixar a nossa participação. Caso contrário, nós não vamos chegar a lugar nenhum e nós vamos escutar cada dia algo diferente com relação à Santa Casa e, infelizmente, não vamos poder ajudar, apesar da boa vontade de todos. Né? Eu continuo ainda insistindo nessa reunião, pode ser lá na própria Santa Casa, aqui na casa, mas eu acho que é a única maneira, de forma adulta, madura, para nós chegarmos a esse denominador comum. Ou falta de gestão, falta de controle de custo, tudo isso tem que ser envolvido e abordado para nós chegarmos realmente numa solução por fim nisso daí. Também concordo com essa... o que devemos daqui para trás? A gente pago quanto puder, a partir de agora, uma vida nova, pagando em dia, fazendo todos os procedimentos legais. E tentar negociar a dívida passada, porque senão isso vai virando uma bola de neve e não vai ter fim nunca. Se você não tiver uma gestão voltada para esse princípio de tomada de controle da Santa Casa, eu não sei o ano que vem o que vai acontecer. Tá? Você sabe muito bem disso. Aí falaram já em termos de estadualizar. É mais barato construir um hospital novo. O Estado não vai estadualizar uma dívida dessa. Só para completar a resposta para você, a receita atual de 2016, esse último trabalho foi 2016. A receita atual mensal do SUS é de R$ 1.915.903,53. Para atendimento de São João, se eu resolver tirar a regionalização e ficar com São João e Prata, eu cairia para R$ 1.115.000. E se eu resolver tirar o resto da região, né, a minha receita para Santa Casa cairia para 800 mil.
qual Santa Casa do Porto de São João que vive com 800 mil? Por que eu perderia? Pactuação de média complexidade de internação, 2.600.000. Pactuação ambulatorial, 1.200.000. UTI, 1.300.000. Plantões médicos, né, porque a prefeitura pagou os plantões em função disso. IAC, 2.400.000. Integra SUS, agora é 214, não é mais 174, então aumenta. E o total anual daria 9 milhões, eu cairia para 800 mil mês. Só uma outra coisa também, para responder, que é a questão do plantão médico. O plantão médico ele é bem definido pelo CRM, que é uma decisão